ministra louvor desde os 8 anos de idade, junto com as irmãs Marina e Soraya, minhas preciosas filhas, nossas filhas. E hoje nós vamos estar tendo a graça de estar recebendo da parte de Deus com o nosso amado apóstolo Haroldo Costa, que vai ser conferencista dessa manhã e da tarde. Ao meio-dia e 30, 15 para 1, vai estar sendo servido o nosso almoço, tá? Para o povo de Deus, todos cooperaram para isso. Eu agradeço a todas as obreiras. Todas as obreiras é um batalhão, amém? É um exército, amém? É um exército. Então, assim, nós trabalhamos para esse momento, para que o nome do Senhor seja glorificado. Estamos aqui para honrar o Senhor, amém? E que você possa receber, bem aí pelo Dino, que cooperou todos. Eu não vou citar nome para não ser, falar um e outros não esquecer, tá? Mas já está também nosso amado irmão que vai pregar amanhã, evangelista Marcos Viana, fica de pé, para que a igreja te conheça, vai estar ministrando amanhã. O Marcos Viana, de Cabo Frio, veio para a conferência e vai estar ministrando o nosso culto amanhã. Seja bem-vindo. Araruama, desculpa, tá? Araruama, também aquela região dos lagos, né? Região abençoada por Deus, vai estar aí. Vocês estão recebendo aí da diaconisa Cacá, daqui para o irmão Júlio e a irmã Júlia, aqui, Cacá, aqui, logo para os nossos visitantes, que os irmãos de casa podem esperar um pouquinho, tá? Margarete, vai dar para Margarete. Nós fizemos uma estimativa e estamos felizes com todos vocês que estão aqui. À tarde vem mais pessoas e assim Deus vai fazendo mover como Ele quer. Vamos receber o nosso querido apóstolo Haroldo com palmas para Jesus, também pela vida dele. Graças a Deus, palmas para Jesus pela vida dele. Receba da parte de Deus esse alimento. Deus, são 2 meses de preparo, um assunto muito profundo, escatologia bíblica, mas são mais de 26 anos ministrando e aprendendo com o Espírito Santo, tá? A gente, é como ele diz, a gente é aprendiz, não sabe tudo, mas o que a gente está recebendo, a gente está passando para vocês, tá? Que Deus vos abençoe. Uma salva de palmas para Jesus bendito. Bem-vindos à conferência Apocalipse. Talvez seja o assunto de mais urgência para a igreja na terra. Creio que é uma semente que será lançada hoje. E antes de adentrarmos ao tema, eu quero falar um pouquinho sobre este planeta em que nós vivemos. Por gentileza, bispo. Please. Você tem razões de sobra Você tem razões de sobra para ser feliz. E o que passar disso não vale a pena. É daí para cima. Nós vivemos na terra
5 continentes. Todas as manhãs nós temos razões de sobra para agradecermos a Deus por vivermos em um planeta tão lindo como este. Estamos aqui no Brasil. Você tem o direito de não assimilar tudo, pegar tudo que o conferencista falar. Mas é a minha convicção, à luz das Escrituras. E conferência é como um debate, é um esclarecimento, é um estudo, é um conhecimento. Depende de nós assimilarmos o que é bom. E o que não for bom, você tem direito de dispensar. Eu agradeço a minha bispa Isabel Costa e a Igreja Palavra Viva, o Ministério Internacional Palavra Viva, por esta organização tão bonita, simples, porém válida. Somos a Igreja do Senhor. Eu amo a humildade. E tem pessoas importantes aqui no nosso meio. Todos vocês são importantes. Vocês são especiais. Pastor Wellington, muito obrigado. E a todos que aqui estão. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Nós temos que, principalmente hoje, nestes tempos, olhar para as Escrituras com uma mente aberta, para entendermos os mistérios de Deus. Sermos crentes inteligentes. A sabedoria, ela está à nossa disposição, depende de nós. E na descrição deste início, em 6 dias de criação, e o 7º de descanso de Deus. E é claro que a maioria de nós acreditamos. Eu falo nós porque eu sou vosso irmão, como irmão de milhões de irmãos em Cristo na terra. Grande parte de nós acreditamos fielmente que a terra foi criada em apenas 6 dias. Em 24 horas, Ele cria oceanos e faz aparecer a porção seca. E também a maioria de nós crê que em um dia Ele faz aparecer luz, trevas, e mais 24 horas, répteis, vegetação. E a maioria de nós acredita assim, porque limitamos o nosso pensamento. Só vamos entender as profundidades das Escrituras se nós abrirmos a nossa mente. Nós temos a ciência
Nós somos amigos da ciência. Eu não posso ser um alienado de Jesus. Eu tenho a obrigação e o direito, como você, de sermos sábios, entendermos as Escrituras. E eu sei que esta semente de hoje, ela vai longe. Sabemos que em um tempo passado palmilharam sobre esta terra dinossauros, criaturas enormes, gigantescas, aos milhares. E à luz das Escrituras e da ciência podemos entender que o homem ainda não havia sido criado. Quando estas criaturas existiram, elas pisaram na terra. E isto aconteceu há muito tempo. Isto é comprovado e é provado, arqueologicamente, cientificamente, de muitas formas. Então, como crente, eu não posso dizer isto não é verdade. Deus criou em 6 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6... oceano, céu, trevas, répteis. Não foi assim. Há 65 milhões de anos atrás, os dinossauros que aqui estavam, em todas as suas classificações, andando sobre a terra, vivendo na terra. Eles viveram à luz da ciência. Eu não posso desprezar a ciência. Eu sou crente, eu quero ir para o céu, mas eu não posso desprezar a verdade. A verdade, ela liberta. E esses seres grandiosos, eles viveram à luz da ciência. Você não precisa obrigatoriamente aceitar isso. Eu aceito. Sou um pesquisador nato. E eu amo estudar as Escrituras. À luz da ciência, eles viveram 165 milhões de anos neste planeta. E há 65 milhões de anos atrás eles foram extintos por eventos catastróficos de grandes meteoros, pedras do espaço que atingiram a Terra, e eles foram extintos. E nesta época a vegetação inteira do planeta mudou para melhor. E depois disso, as criaturas físicas que surgiram no futuro já foram criaturas menores, jamais adequadas para a nossa época. E neste começo, antes de entrarmos em Apocalipse, é tão profundo o assunto que quero passar hoje sobre Apocalipse, que, se falar de uma vez, alguém pode passar mal, vai explodir a cabeça. É como uma bomba. Então Deus prepara a nós para recebermos. No Japão, nas proximidades do Japão, algumas ilhas que estão se formando de pouco tempo para cá, de poucos anos para cá, 4, 2, 3 anos, 5 anos. Ilhas que não existiam, e algumas estão lá. Algumas, depois de 2 meses, desapareceram, afundaram no oceano. E algumas estão se firmando como terra firme.
E como surgem estas ilhas? Elas estão surgindo de erupções vulcânicas. Formaram a ilha lá em cima. E algumas fixam. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E quando Deus começou a criar certas coisas, formando a terra, era só água. Houve um momento da sua criação em que o que ele tinha criado em matéria de planeta, por cima só tinha água. A criação dele chegou a este ponto. E então ele cria continentes, terra firme, apareça a porção seca. Não foi assim. Levou tempo. Levou milhões de anos. Ilhas se formando de erupções vulcânicas. Surgiram milhares e milhões de ilhas. Apareça a porção seca. Depois de um certo tempo de adequação destas pequenas e grandes ilhas, Deus então junta estas ilhas e separa, formando continentes. Os continentes são nada mais e nada menos do que um ajuntamento de muitas ilhas. Deus fez isto. E como chegou a água em nosso planeta, Deus pode fazer água. Sabemos hoje que as estrelas, inclusive o nosso Sol, que é uma estrela, são criadas. Elas são criadas. E elas levam milhões de anos para chegarem aonde é preciso, como Deus quer. Quem estuda muito ciência sabe de uma nebulosa no espaço do universo, onde são criadas as estrelas. O nosso Sol foi criado em um criadouro deste, de estrelas. Depois que está criado e pronto, ele se desloca para um lugar determinado por Deus no universo, na galáxia que ele quer. A nossa galáxia Via Láctea, onde está o nosso sistema solar e o nosso lindo planeta, é uma das menores galáxias que existem. São milhões de galáxias. O nosso Deus, ele é interdimensional. É por isso que às vezes nós não compreendemos e entendemos às vezes Deus. Quando o irmão Júlio adentrou, que ele disse: apóstolo, eu fiquei curioso e eu vim com muito gosto para esta conferência com a Júlia, minha esposa, porque eu quero saber uma coisa. A Bíblia fala em Apocalipse dos 7 Espíritos de Deus. O que são os 7 Espíritos de Deus? E Deus tem 7 Espíritos? Tem. E é tão simples. É questão de entender. Os 7 Espíritos de Deus, eles fazem parte da onisciência de Deus. A
A onisciência de Deus, ela é composta dos 7 Espíritos de Deus. Aí está a onisciência de Deus. Olha aqui para a terra. Olha aqui para este globo. Já vamos adiantar. A nossa Via Láctea, ela tem 13 bilhões e 21 milhões de anos à luz da ciência. Ah, eu sou crente, eu não acredito nisso. Você não está pecando. A Terra tem 4 bilhões e 54 milhões de anos. Um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus, com certeza, são milhões de anos. E alguns milhões de anos para Deus são como alguns 13 bilhões de anos para uma galáxia se formar. Não limite Deus. Glória a Deus. Quando o ser humano limita Deus, se torna infeliz. Alguns ficam doentes, enfermos, porque colocam Deus numa caixinha de fósforo e diz: eu sou o Senhor Deus, me obedece. A lua é linda. Ela tem 4 bilhões e 53 milhões de anos. Ela foi criada um pouquinho depois da Terra. E como começou a se formar a Terra, para terminar esta primeira parte, quando a nossa estrela estava criada, ela chegou nessa beirada da Via Láctea, formando esse sistema solar. Em volta da nossa estrela do Sol havia só poeira. Eu não estou pregando aqui um Big Bang, eu estou falando da criação. Eu estou falando de escritura sagrada. E a Terra é um aglomerado de poeira espacial, cósmica, e um aglomerado de pedras pequenas e grandes, que se formaram no início do sistema solar em volta da estrela Sol. Esta grande poeira trazida pela estrela do nosso sistema solar, essa poeira e estas pedras no espaço começaram a se juntar, a se tocarem, a se explodirem, a se condensarem. E a temperatura era tanta na união que a Terra era apenas um globo de magma, de fogo, porque os impactos eram muitos atômicos, nucleares. E com o passar do tempo, os cientistas, eu amo os cientistas, não concordo com tudo deles, mas a gente tem tudo para conciliar a ciência com as escrituras. Se você conseguir fazer isso, você vai aprender muito. Segundo os cientistas, neste passado longínquo, para formar sobre este magma que ainda existe até hoje no meio da Terra, um globo de magma que é só fogo, e às vezes ele joga para fora um pouco aquelas massas vermelhas, com mais de 4.000 graus centígrados, está lá no centro da Terra, isso vem do começo. E os oceanos e a água, segundo os cientistas, durante e no decorrer de 20 milhões de anos, vieram desses espaços criadouros que tem no universo, milhões e milhões de grandes
cometas, meteoros, caindo sobre a terra em formação e trazendo dentro deles blocos de gelos. Durante 20 milhões de anos foi se formando os oceanos. E é por isso que o Espírito de Deus, no começo, nesse tempo, pairava sobre as águas, porque não tinha terra. Senão Deus teria dito, e o Espírito de Deus pairava sobre a água e sobre a terra, não tinha terra ainda. E quando se formou a água, esta água fez com que aparecesse endurecimento de um magma lá no meio da terra, por cima daquele magma que se conservou. E a pressão era tanta que jogava agora através dessa porção seca, mas que estava dentro da água, jogava para fora estas grandes pressões e formas vulcânicas. Se formaram milhões de ilhas e depois Deus juntou-as e formou os continentes. Isto é provado cientificamente. A Terra, ela tem 12.742 quilômetros de diâmetro. A Lua tem 3.474 quilômetros de diâmetro. É um quarto da Terra. Pode acender as luzes, Cristo. A nossa Terra. Por que você está falando sobre o planeta? Porque o assunto é sobre ele. Hoje ele é, daqui a pouco ele não será mais. O assunto é sobre a Terra, é sobre nós que habitamos dela, faz parte. Ela tem 510 milhões de quilômetros quadrados. A distância daqui para o Sol são de 149 milhões de quilômetros. Daqui da Terra para a Lua, 384 mil quilômetros. Então eu estou apresentando mais uma vez o planeta Terra com 5 continentes maravilhosos, aonde habitam seres maravilhosos, feitos à imagem de Deus, eu e você. Deus nos criou. Há 5.000 anos, a vegetação era tão forte, tão robusta, que foi necessário Deus criar um jardim, para que nós pudéssemos nos adaptar aqui, assim que Ele nos criasse. Deus não fez o homem no jardim do Éden. Ele fez Adão do barro, da argila. Isto também já é provado por cientistas japoneses. Tudo que o nosso corpo humano tem e precisa para ser o que é, está na argila. Passe a mão no seu rosto. É só argila, meu irmão. Você é barro. Um dia alguém disse para mim: por que suja tanto tuas camisas aqui? É porque solta muita argila. Você é barro. Não se esqueça disso, não. Você é barro. Deus fez o homem, depois de fazer Adão, Ele colocou Adão no Éden. E Ele opera Adão em uma cirurgia e tira uma de suas costelas. Mas Eva não foi feita no Éden. Deus levou a costela, fez Eva e depois trouxe e colocou no Éden.
nós estamos aqui. Nosso papai Adão pisou na bola. Nossa mamãe Eva, já perdoei ela. Perdoei meu pai. Como é bom estar aqui, como é bom respirar, como é bom ter olhos e ver. Você tem boca, você tem ouvidos, Amém. você tem olhos lindos. Glória. Glória a Se Deus. você se olhar no espelho e dizer: ai, eu sou tão feio, você peca. Nem eu me acho feio. Toda essa parafernália aqui. Eu me acho lindo. Você é lindo, você é lindo. Eu precisava de palmas para o Criador. Deus tem suas razões de nos fazer a sua imagem e a sua semelhança. O assunto do qual estarei lendo o texto, mas antes eu quero apresentar esta pequena ilha, Ilha de Patmos. Esta ilha é linda. Ela está situada no Mar Egeu, a 55 quilômetros da costa da Turquia, no meio do Mar Egeu. O Mar Egeu, ele está entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. E este Mar Egeu, em que está a ilha de Éfeso, ele tem 500 quilômetros de extensão e 300 quilômetros de largura. E no início da igreja, a igreja sofreu 3 grandes perseguições. A primeira grande perseguição, onde mais de 40 mil cristãos morreram, foi a perseguição do imperador Nero, que queimava cristãos vivos dentro do seu palácio. A segunda grande perseguição foi a perseguição de Domiciano. Muitos milhares e dezenas de milhares de irmãos nossos foram mortos. Alguns milhares deles foram comidos por feras nas arenas, enquanto os romanos e os seus davam risadas. E nós éramos feitos espetáculo deles, aqueles irmãos que se foram. E nesta grande perseguição de Domiciano, que foi antes do imperador romano, que foi a terceira grande perseguição, mas eu quero focar esta de Domiciano. O imperador Domiciano mandou prender um apóstolo chamado João. E João estava já velhinho. E João morava em Éfeso. E a casa aonde João morava ainda existe em Éfeso. E é um local turístico. Gente do mundo inteiro vai visitar aquela casa. Lá João morou com Maria, mãe de Jesus, por muitos anos. E João cumpriu o que Jesus na cruz disse para ele: filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. Cuida dela. E João cuidou de Maria. Maria morreu ali, uma casa
pequena, paredes de pedras simples. E João ficou durante um ano preso, exilado, trabalhando provavelmente em uma mina de sal que existia na ilha. E ele costumava estar sempre que possível em uma grande gruta que existe até hoje no meio da ilha de Patmos. Essa gruta, ela é chamada hoje de Gruta Caverna do Apocalipse e é visitada por milhões de pessoas. Essa ilha, ela está dividida em parte norte e sul, por um istmo. Esta ilha, ela tem duas partes. E aqui começa toda a história de Apocalipse. A história revelada de Apocalipse. Estou trazendo um pouco disto. Esta ilha pertenceu à Grécia, à Turquia, à Itália, e em 1948 voltou a pertencer definitivamente à Grécia. Em 1999, a Caverna do Apocalipse foi declarada como Patrimônio Mundial pela Unesco, onde João foi, segundo a história e a tradição do lugar, arrebatado. Seu corpo ficou como que morto. Os montes são baixos. O maior monte tem 269 metros de altitude. Prófites Elias. Um ano depois, ele foi liberto pelo imperador Nerva. Foi levado de volta o velho João para Éfeso. Esta ilha deve a sua fama àquele que um dia esteve nela, qual se chamava Apóstolo João. Eu quero que você pegue a sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 1. O tempo passa muito rápido. Vamos para frente. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê. E os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse, eu consegui dividi-lo em 7 partes. A primeira parte de Apocalipse, nós temos a introdução do livro de Apocalipse. Na segunda parte do livro, nós temos as 7 cartas à igreja da Ásia Menor. E cada carta desta possui uma promessa para a igreja. A terceira parte de Apocalipse é a majestade do trono de Deus, do trono divino. A quarta parte é o livro selado, com 7 selos, que somente o Cordeiro é digno de abri-lo. E nisto está o desfecho da angústia de Jacó, a qual chamamos de grande tribulação, e veremos sobre isto hoje aqui. A outra parte
Já depois do capítulo 19, no capítulo 20 nós temos o juízo final. No capítulo 21 nós temos o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. E terminamos no capítulo 22 com a conclusão de Apocalipse. Já estarei lendo mais um pouco, explanando mais rapidamente para os irmãos. Lá adiante, há uma nova terra e um novo céu. E a nova Jerusalém vai descer sobre a nova terra e sobre o novo céu. A nova Jerusalém, ela não descerá sobre esta terra. Nós vamos chegar lá e explicar como será. Me acompanhe, Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos de Deus que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Quem crê, diga amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que outras passaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu quero ler mais um pouco. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Virei para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais de ouro um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos brancos como lã branca, como a neve, e olhos como chama de fogo, seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E quando ouvi cair a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive foi morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Você é a igreja. Neste passado distante, há quase 2000 anos, nós temos 7 igrejas na Ásia Menor. As primeiras igrejas surgidas
E aqui tem Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia. 7 igrejas. E para cada uma igreja, Deus tem uma promessa. Eu espero e creio que cada um de nós temos dessas promessas. Estarei me adiantando, porque vamos falar muito mais tarde sobre a grande tribulação e a volta de Cristo. Isso daqui, na verdade, é mais uma preparação para chegarmos lá. A primeira promessa para a igreja de Éfeso. Quem tem ouvidos, ouça. Capítulo 2, versículo 7. O que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. É promessa para a igreja. Para quem? Vencer. Deus te ama muito, mas você precisa vencer. Segunda promessa, a igreja de Esmirna, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que vencer. Deus não quer que você seja bonzinho. Eu sou bonzinho, ajudo todo mundo, eu tenho direito ao céu. Deus quer que você seja crente. Porque bom só tem um: Deus. Então, seja crente. Terceira promessa, a igreja de Pérgamo. Versículo 17. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vem? Se você ficar, apesar das adversidades ou enfermidade ou problema que você está vivendo nessa atualidade na sua existência, você tomar a direção de ficar dizendo: não vou conseguir, está difícil. Acredite, isto não vai influenciar Deus. Você tem que vencer. Aleluia, glória a Deus. Passe por cima disto. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito. Vamos um pouquinho para mim, estou sentindo falta de som. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Melhorou. E dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão Deus. Quarta promessa, a igreja de Tiatira, a partir do versículo 26. Ao que vencer, ao que vencer. Olhe para o altar. Se naquele dia você chegar diante do Senhor em um tribunal celestial, disser: Senhor, é por causa dos meus parentes, eu não tinha tempo, é meu pai, era minha mãe, meu papagaio, meu periquito, meu cachorro, minha sobrinha, minha filha, meu filho, meu tio, minha tia, meu tataravô. Isto não interessa a Deus com relação à vida eterna. Se você é crente, você vai saber tratar seus parentes, seus irmãos, seus tios, seus avós, até seu cachorro bem. Agora, desculpas, Deus não vai aceitar. Você tem que vencer. Aleluia.
Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, com vara de ferro as regerá, serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tenha ouvido para ouvir. Muitos irmãos nossos perderam o rumo, já perderam a salvação, porque saíram da cruz, saíram do Evangelho. Estão aceitando as propostas de Satanás, como as que ele fez para Jesus no monte. Te darei toda a glória deste mundo, me adora aí. Porque tem crente adorando as riquezas da terra. É uma tristeza. Nem perco mais meu tempo falando muito sobre isso. É uma tristeza. Quinta promessa, capítulo 3, versículos 5 e 6. O que vencer? Diga, o que vencer? Você tem que vencer. Ah, pastor, apóstolo, minha crise é sentimental, é o esposo, é o filho, é sentimental, a vida amorosa está assim. Acredite, se você não vencer isso aí, de alguma forma, você não estará preparada para a glória de Deus. Você tem que vencer. E você, mulher, Deus não fez você para ser tapete de marido, não. Você tem que honrar seu marido, ele é o seu cabeça. Mas Deus não fez você para ser pisado por homem nenhum. Se você não reagir, você vai sofrer o resto da sua vida sendo pisada por um homem que não merece nem o teu respeito. Se impõe. E não venha com desculpa daquele grande dia dizendo: meu marido. Deus não vai querer nem te ouvir. A promessa aqui é para quem vencer. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sexta promessa, Filadélfia, versículo 12 e 13. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus. A quem vencer. Tem gente perdendo salvação porque murmura tanto que não tem tempo para a salvação. Tem tempo para dizer que o dinheiro é pouco, não tem dinheiro para pagar as contas, que o carro é novo, que o carro é velho, que paga aluguel, que tem isso, tem aquilo, mas está assim, está assado. Naquele dia, isso não vai ter interesse não, Deus. Se resolva. Se for para comer ovo frito com sal e farinha por muitos dias, coma e não reclama. Uma certa obreira nossa de Fortaleza chegou para a minha esposa, bispo, e disse: eu não vou casar. A mulher mora num apartamento e talvez seja metade dessa sala. Come ovo e arrota caviar. Não tem uma bicicleta para andar. Chegou para minha esposa e disse: eu não vou casar com homem nenhum. Não vou dividir o que eu tenho com os outros, com homem. Eu não vou casar para dividir um ovo frito com um homem. Então não casa não. Coma o ovo inteiro, come a casca. Pegue o galinheiro também, leve para você, infeliz.
essa igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículo 21 e 22, ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E vi um grande trono branco. Olha aqui. A visão do trono da majestade divina. E o que estava sentado sobre o trono era semelhante à pedra jaspe sardônica. O que está sentado sobre o trono, ele é moreno. Morenão no trono. Então, se tem crente racista, está ferrado. Lindo, com cabelo como lance de ovelha. Cabelo de lã de ovelha não é cabelo liso, é cabelo enrolado mesmo. Glorioso, um arco celeste em sua volta. Cristais, pedras, uma grande luz, 24 anciãos em volta do trono, cada um tendo sua coroa de ouro. Quatro criaturas viventes, animais, em volta do trono, querubins, cada um contendo de per si 6 asas, com 2 cobriam o rosto, asas cheias de olhos. Aleluia. Com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam em volta do trono, e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, o Rei do universo. Assim é o trono, e eis um grande trono, e o que estava sentado sobre o trono, milhares, milhões de anjos, arcanjos, prestando honra e glória e se prostrando diante daquele que estava assentado sobre o trono. Dele é o domínio, o poder. E viu que estava à destra, como um cordeiro que, havendo sido morto, mas está vivo, tinha suas vestes salpicadas de sangue. Quando eu entro aqui nesta outra parte de Apocalipse, que chamam de o livro selado, e havia na destra daquele que estava sentado sobre o trono um livro selado com 7 selos. E ouvi uma voz bradando, anjo grande, com grande voz, dizendo: quem é digno de tomar o livro e de abrir os seus 7 selos? E ninguém no céu, e nem na terra, e nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito. João estava diante do trono e chorava muito, porque ninguém se achou digno. Peraí, apóstolo, quantos imperadores passaram pela terra? Quem sabe um deles? Ninguém. Quem sabe um dos nossos ministros, senadores? Nenhum deles. Quem sabe dos grandes presidentes das grandes nações? Ninguém no céu,
nem os arcanjos, nem os querubins, nem os anjos, ninguém, nem as criaturas em volta do trono, os animais, foram achados dignos. Nem um pastor, nem um apóstolo, ninguém foi achado digno, nem debaixo da terra. E eu chorava muito. João sabia, a sua consciência aberta ali na glória. Eu falo assim porque um dia o meu espírito saiu do meu corpo. Eu deitei na cama. Encostei a cabeça e fechei o olho imediatamente. Eu me levantei, me assentei. Quando eu fui me levantando, olhei para o meu quarto, para o guarda-roupa, para a porta, para a janela. Fiz como se estivesse respirando. E olhei para trás. Quando eu olhei para trás, eu vi o meu corpo. Isto é apenas um corpo. O que é eterno está em Deus. É isto que o Senhor quer salvar. É eterno. E quando eu estava fora do meu corpo, eu tinha consciência de tudo. E eu percebi uma coisa quando eu estava fora do meu corpo. O nosso espírito é tão leve. Isso não é sessão mediúnica, não é espiritismo. Porque o céu está cheio de espírito. Eu e você seremos mais alguns que vão para lá também. Porque o pó volta para o pó. Mas o que é eterno é eterno. E aonde será a sua eternidade? Você tem que vencer. Vença em nome de Jesus. Eu percebi que meu espírito é tão leve. Tão leve. O espírito é tão leve que eu acho que se alguém estivesse perto e assoprado, o espírito vagava. Tão leve que é. Eu pedi voltar para o meu corpo. Meu espírito voltou para o meu corpo. Aí eu levantei já com o corpo e tudo. Eu percebi que eu não